Resumir dizendo para os irmãos: nem trindade, nem unicidade, ficamos apenas com o que a Bíblia nos ensina. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem tirar e nem acrescentar. E o apóstolo fez essa recomendação: aprendam não ir além do que está escrito. É um, mas são três. São três, mas são um. É um. Epístola Universal do apóstolo João, primeira epístola, capítulo 5, versículo 7. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, que isto é, o Verbo, e o Espírito Santo. E estes três são um. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo são unos, disse a Bíblia. Agora vamos lembrar que tudo tem as suas três ações. O homem é trino: corpo, alma e espírito. Os fenômenos naturais ativos é trino: a água, o fogo e o vento. A face do universo de influência vital é trino: terra, sol e lua. O fogo é trino: ar, calor e oxigênio. A água é trina: líquida, sólida, gasosa. Os céus são trino: primeiro, segundo e terceiro céu. Deus é trino: Pai, Filho e Espírito Santo. Voltamos para o texto inicial. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em tudo. Amém? Estamos retomando os estudos novamente, né? E hoje eu tenho comigo a presença do pastor Claudemiro, que vai trazer uma ótima colaboração nesse momento, trazendo a sua palavra, o seu testemunho. E nós vamos, nesse momento, o pastor Claudemiro estará saudando os nossos queridos e amados irmãos. Pastor Claudemiro. Nesse momento, saúdo a todos os irmãos que irão assistir esse DVD, esse trabalho de estudo, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha iluminar e orientar nesse estudo, para que abra os seus entendimentos, compreenda a veracidade desse trabalho, desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Irmão Claudemiro é um dos cristãos que não ficou apenas no leite materno, procurou alimento sólido. E o desejo começou a brotar no seu coração do conhecimento da palavra. E foi um dos motivos que ele veio para a igreja primitiva. E agora nós vamos conversarmos a este respeito. Pastor Claudemiro, o que trouxe o irmão para a igreja primitiva?
Bom, como eu nasci dentro do Evangelho Trinitário, e aí tive um conhecimento com alguns irmãos que eram do nome, eu sendo da Trindade, da doutrina trinitária, mas eu notava uma certa diferença na pregação, um aprofundamento maior, conhecimento bíblico, de unção, de virtude, algo que eu não podia compreender por parte dos pregadores do nome. Eu não conseguia entender até então qual era a diferença que havia nos pregadores do nome. Mas era contra a doutrina do nome, até então, daquilo que eu conhecia. E num determinado momento eu estava na igreja, estava orando, estava na campanha de oração de jejum, e eu tinha por hábito cantar 3 hinos da harpa, embasado na doutrina trinitária, cantava um hino para o Pai, um hino para o Filho e um hino para o Espírito Santo. E casualmente, estava em campanha de oração de jejum, e num dado momento em que eu estava lendo a palavra também, antes de cantar os hinos, eu me lembrei daquela passagem que Jesus disse, né? Todo poder. Então me lembrei daquela passagem, né, que Jesus disse, todo poder foi me dado nos céus e na terra. E aí eu comecei a pensar no momento, me veio o pensamento, quem seria o maior? Se o Pai ou o Filho, sendo em vista que o Filho tinha dito que todo o poder tinha sido lhe dado nos céus e na terra. E a partir daquele momento eu comecei a entrar em luta, em guerra espiritual, e comecei a orar, e me veio um entendimento do Espírito de Deus de cantar apenas um hino para Deus, não especificamente para Pai, para Filho, um hino para Deus, porque Deus é um só. Mas até então, com a doutrina trinitária que pregava 3 deuses, 3 divindades distintas, ficava difícil de compreender aquele sentido. Aí posteriormente eu fui a uma campanha de uma igreja unicista, que até então eram os únicos que eu conhecia que pregavam o nome de Jesus, e passei então a buscar um conhecimento melhor dentro do nome de Jesus, porém daquilo que eu tinha conhecimento da igreja que pregava, que era uma igreja que pregava a unicidade de Deus. E fui tentar compreender a unicidade conforme era pregada, tentar compreender aquela doutrina em busca da veracidade da palavra, daquela doutrina, daquela parte que Deus mesmo tinha falado, que Deus era um só. E me aprofundando na doutrina unicista, não conseguia compreender porque não batia com os textos da palavra de Deus. Não fechava com aquilo que a Bíblia mostrava. Então, eu já sendo batizado no nome de Jesus, tendo aceitado o batismo no nome de Jesus, porém fiquei num conflito com a palavra, que não prova a unicidade como é pregado. E também olhando para trás, não poderia voltar para a doutrina trinitária de 3 deuses. Fiquei, como se diz, perdido. Porque faltava o nome de Jesus, na verdade. Porque faltava uma explicação real do fundamento do nome. Até então que não tinha tido uma compreensão. E aí voltando, congregando uma igreja trinitária, porém sendo batizado no nome sem conhecer a profundidade, a veracidade do nome. E estando lá na cidade de Bom Jesus, nessa igreja, e aí um dia, eu conversando com o irmão, me veio ao pensamento, sem entender o porquê, de vir visitar a igreja primitiva aqui, que eu já tinha vindo visitar uma vez, até a pessoa tinha me dado um folheto da igreja. E por Deus, a gente sabe que foi por Deus, me veio aquele pensamento, fazia mais de anos que não vinha aqui, na igreja primitiva. E me veio aquele pensamento de Deus de vir visitar a igreja aqui sem saber da doutrina, sem sequer saber que a igreja primitiva pregava o nome de Jesus. E o meu projeto era de vir dali um mês, e na primeira viagem que eu vim para cá, eu já vim aqui, Deus já preparou de vir aqui na igreja, o pastor João Severino. E para minha surpresa, conversando com o irmão a respeito da doutrina e tudo, e aí o pastor João veio me surpreender que a igreja primitiva batizava o nome de Jesus
E quando me se batizar no nome de Jesus, eu achei que era unicista, como eu conhecia todas as igrejas, né? Batizo no nome de Jesus sendo unicista. E aí, para minha surpresa, quando o pastor disse que a igreja não era nem unicista e nem da Trindade, ou seja, pregava basicamente o nome de Jesus na essência bíblica, que até então eu não tinha conhecimento, né? E quando passamos então a estudar o Visão 2 e conversar pessoalmente, né? A vir a compreender a veracidade, a diferença, né? Entre a pessoa do Pai Espírito e a pessoa do Filho Jesus Cristo, compreendendo assim também o texto bíblico, que Deus tinha falado comigo lá atrás, aonde Jesus diz que todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, e conseguindo compreender assim os demais textos bíblicos, que não bate na unicidade e que entra em conflito com a doutrina trinitária, colocando 13 pessoas na divindade. Amém, graças a Deus. Olha o excelente testemunho aí do pastor Cláudio Miro, amém? Este homem que dentro, já conhecendo a palavra, já aceitando Cristo como Salvador, mas se deparando com este livro, chamado Bíblia, que é a bússola da fé, entrou em conflito com os ensinamentos que ele passou a conhecer. Porque a Bíblia diz que nós devemos nos aprofundar no conhecimento. E ao aprofundar-se no conhecimento, ele encontrou essas deficiências. E aí, portanto, revelado-se o nome, o batismo, o nome de Jesus, logo ele correu para esse batismo. Mas já convivendo agora com o batismo no nome de Jesus, deparou-se com um obstáculo chamado unicidade. Uma heresia que começou em torno do ano 1900, um século atrás. Então agora nesse conflito, estava no batismo exato, mas tinha uma doutrina que não fechava, que chama-se unicidade. Doutrina essa que não está na Bíblia e que dispensa tanto o Pai como o Espírito Santo, e diz, é só um. Jesus é o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Pai. E a palavra Cristo quer dizer ungido. Se Cristo é o nosso Pai, quem é que ungiu ele? Deve ser alguém maior que ele, né? Não, é verdade. Então esta é a dificuldade que se encontra com a doutrina unicista. Então o que faz os unicistas? Quando nós lemos Mateus 28:19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele diz, isso aí é batismo da Trindade. Então, eles estão dizendo que a Bíblia revela a Trindade. Só que Pai, Filho e Espírito Santo sempre andaram juntos, são as três ações de Deus desde o princípio. Desde o princípio, essas três ações sempre esteve presentes. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos na pessoa do seu Filho, e em todos, pela extensão Espírito Santo. O Espírito Santo é uma extensão de Deus, é o Espírito que procede do Pai. E essa é a maneira de Deus falar com os homens por meio do homem. É o mesmo Deus, mas é a extensão que Deus trabalha para que trabalhe na vida do homem, falando com o homem, usando o profeta. Quando o Espírito Santo estava no profeta, profetizando, ele dizia, eu sou Jeová. O Espírito Santo não dizia, eu sou o Espírito Santo. O Espírito Santo dizia na vida do profeta, eu sou Jeová que fala conosco. Eu sou o Senhor vosso Deus. Isso dizia o Espírito Santo, usando o profeta, é a extensão de Deus. Então esses três atributos de Deus vêm desde o princípio. E são um paralelo, Pai, Filho e Espírito Santo é realidade. Como é que nós vamos aceitar a unicidade que diz, não existe os três? A Bíblia diz que há três, e os três são um. E só pode haver três, porque tudo é trino, o homem é trino, corpo, alma e espírito. A água é trina, sólida, líquida e gasosa. Os céus são trino, primeiro, terceiro e segundo.
primeiro, segundo e terceiro céu. Um dos textos que se torna obstáculo para a unicidade é aonde revela que Cristo é o princípio da criação de Deus. Aí ele diz assim: como pode Deus ser criado? Só que nós temos na palavra de Deus cheio desses textos. Nós temos nas cartas às igrejas o princípio da criação de Deus, que ele é o filho primogênito. Isso é a primeira coisa que Deus criou. Vamos ler um texto, irmão Cloromiro, pastor Cloromiro. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Este é um dos textos, pastor, que ouviram, que a unicidade fica trancada na garganta. É verdade. Aonde diz que ele é o primogênito, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aonde fica a situação da unicidade? Outro texto que tranca também a unicidade é o fato de Deus ser invisível, de Deus nunca ser visto por ninguém. Como é que eles vão entender então? A Bíblia está falhando nessa parte? Porque Cristo foi visto e será visto e pode ser visto. Ele é visível e Cristo é visível. E como a Bíblia diz que Deus é invisível, nunca foi visto por ninguém, ninguém jamais viu a Deus. Então, aí prova que a unicidade, apesar de estar no nome de Jesus, muito bom, mas a unicidade não tem fundamento mesmo. Colossenses 1,15, este mesmo texto que nós lemos, ele é a imagem do Deus invisível. Agora a verdade é esta: foi do agrado de Deus que todas a plenitude da divindade nele habitasse. O Deus invisível colocou tudo sobre as mãos da sua primeira obra, que é o seu Filho. A doutrina da unicidade prega que Jesus só foi o Filho durante os 30 anos de corpo físico. A Bíblia nos mostra que Ele é o Filho desde o princípio, desde que foi criado. Como Jesus é Deus? A Bíblia diz que aquele que fala a palavra de Deus, vós sois Deus, porque falam a palavra de Deus. Imagina aquele que tem nele toda a plenitude da divindade. Que Deus criou o primeiro ser para lhe representar. Por isso, Jesus é Deus, porque traz Deus à humanidade, revela Deus a todas as coisas. Porque faz a obra de Deus. Ele foi criado unicamente por Deus, para Deus, para ser o seu ser. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Está aí a revelação, pastor Gabriel. É verdade. Deus, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E o verso 3: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele é o esplendor da glória do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Tudo que se quer saber a respeito da pessoa de Deus, se olha o Filho e se vê no Filho. Por isso disse Jesus disse a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe.